Eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em 1 Coríntios. Primeira Coríntios é o texto de referência que vai sustentar esta reflexão. 1 Coríntios, capítulo 4. Sexta-feira há a oração, não nos esquecemos. Oração às 9 da noite. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15 ao versículo 17. A semana passada falei acerca do orar e servir, tendo como exemplo o apóstolo Paulo. Agora vou falar acerca do exemplo de Paulo, que há um texto interessante que ele diz que queria que os seus discípulos, os seus filhos, fossem como ele. É interessante. Ele diz isso claramente. Eu queria que vocês fossem como eu, cada um tem o seu dom. Nós já vamos ler esse texto. Mas aqui 1 Coríntios 4 diz o seguinte, 15 a 17. Porque ainda tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Há aqui uma questão que Paulo põe para todos eles, e para todos nós, que é o facto de gerar filhos espirituais. E eu comecei a pensar porque é que Paulo foi transformado e começou a ser transformado no caminho de Damasco. Provavelmente todos nós tivemos uma transformação no nosso caminho e encontramos Jesus. Então porque é que Jesus encontrou Paulo, ou Paulo encontrou Jesus a caminho de Damasco? Porque foi um encontro aterrador. Foi um encontro aterrador. E Paulo encontrou Jesus, ou Jesus encontrou Paulo, e Paulo diz aqui neste texto que os coríntios podiam ter muitos tutores, mas que Paulo era o pai. Paulo era quem gerou aquela igreja, aquelas pessoas. Paulo gerou aquela igreja. Desculpem, João, bem-vindo, no nome de Jesus. A tua mãe, a Ana, foi lá dentro. Amém. A Ana, eu vou contar aqui uma história. A Ana, o pai da Ana morreu na guerra da Ucrânia. Não foi, João? O pai da Ana é russo e morreu na guerra da Ucrânia, um acidente, não é? De guerra. Então, mas está tudo bem. Amém. O que a guerra faz, não é? Traz esta catástrofe às famílias. Era o teu sogro. Amém. A mãe do João, bem-vinda. Amém. Em nome de Jesus. O Orlindo também está doente hoje, está com febre. Vamos orar por ele também. Então eu estava a dizer que Paulo teve um encontro com Jesus. E ele dizia aos coríntios que o que era importante é que eles fossem filhos, não é? Eles podiam ter muitos tutores, muita gente que cuidasse deles, mas Paulo os gerou na fé em Cristo. Então Paulo tem esse encontro e não há hipótese de nós fugirmos do encontro com Jesus. Quando Jesus nos encontra, Ele nos encontra e não há hipótese de nós justificarmos seja o que for perante Ele. E é interessante que Paulo, a partir do momento em que teve um encontro com Jesus, houve uma transformação no seu caráter, uma transformação na sua vida, que é isso que tem acontecido connosco ao longo dos anos. E era isso que Paulo esperava que os coríntios sofressem, essa transformação. E ele desafia-nos, ao longo da sua vida, a ser como eles, ou seja, a gerar filhos. Ele é transformado a caminho de Damasco. E é interessante que Paulo não encontrou um Cristo qualquer. Paulo encontrou o Cristo que batiza com o fogo. Amém? Ele não encontrou um ídolo, ele não encontrou um líder qualquer, ele encontrou alguém que batiza com o fogo. Então o nosso encontro com Jesus,
alguns há 50 anos, outros há 30, outros há pouco tempo, como é o caso do Alexandre. O nosso encontro com Jesus é um encontro com alguém que tem esta capacidade de nos batizar com o fogo. Amém? Por favor, sigam o meu pensamento. Paulo encontrou alguém que batiza com o fogo e houve uma transformação radical. E agora escute isto. Porquê que houve uma transformação radical? Se nós lermos as cartas de Paulo, nós percebemos que Paulo se vangloriava. Amém? Se vangloriava de ser fariseu dos fariseus, se vangloriava de ser da sua educação, se vangloriava da sua educação, da sua condição financeira. Paulo se vangloriava. E há uma transformação no caminho de Damasco. Foi aterrador, porque ele ficou vários dias sem ver. E ele teve uma revelação de Jesus. E quando nós temos um encontro, nós temos uma revelação de Jesus. E ele encontrou aquele que batiza com o fogo. E Paulo teve uma revelação de tal ordem, teve uma transformação de tal ordem, que ele antes vangloriava de ser o ensinador dos ensinadores, o religioso, o fariseu. Não é? E depois a transformação provocou nele esta consequência. Paulo diz na Bíblia: eu sou o mais pecador dos homens. Então vejam a transformação que há num homem. Deixa-se de vangloriar para dizer: eu sou o mais pecador dos homens. E quando Paulo afirma isso, eu sou o mais pecador dos homens, ele está a dizer: eu estou transformado para gerar algo no reino de Deus. E o que é que Paulo foi desafiado a gerar? Aquilo que ele diz em Coríntios: vocês podem ter muitos tutores, mas eu sou o vosso pai, eu vos gerei e vou enviar Timóteo, o meu filho amado. Então a condição de Paulo era gerar filhos. Amém? Gerar filhos. Ele não gerava propriamente discípulos, ele gerava filhos. A condição é gerar filhos, porque ele sabia a importância espiritual de gerar filhos. E eu penso que esta experiência com Deus que ele teve, com Cristo, a caminho de Damasco, foi uma experiência que custou muito. E custou muito porquê? Porque ele diz a determinada altura: tudo o que eu tenho como lucro, eu considero perda. Então houve uma transformação tal na vida de Paulo, para que ele pudesse ser transformado ao ponto de gerar filhos na fé em Cristo, ao ponto de ele dizer: eu sou o mais pecador dos homens, já não me vanglorio naquilo que conquistei, eu sou o mais pecador dos homens. E nesta experiência com Deus que custou muito, Deus fez uma obra valiosa em mim, a tal ponto de eu dizer: eu já morri em Cristo. Então quando nós encontramos Jesus, nós somos desafiados, não é? E não conseguimos fugir desse encontro com Jesus, nós somos desafiados a dizer: eu já morri em Cristo. Amém? Eu já morri em Cristo. Então Paulo teve um encontro aterrador com Cristo. E nós provavelmente tivemos um encontro não tão aterrador como o de Paulo, mas tivemos um encontro com Cristo. E nesse encontro, Paulo tem uma visão de Deus. Sigam este pensamento, por favor. Paulo encontra Jesus, tem um encontro aterrador, há uma mudança na vida dele, ele se considera o mais pecador dos homens, ele conhece aquele que batiza com o fogo, não conhece um Cristo qualquer, e ele recebe o Senhor. E agora escute isto: ele não recebe Jesus como apenas um substituto de alguma coisa. Ele recebe Jesus como uma identificação da vida dele. Jesus não veio para substituir outro ídolo, outro Deus, outra coisa qualquer que estava na vida de Paulo. Jesus veio para trazer uma identificação à vida de Paulo e criar uma nova identidade em Paulo. Estão a seguir o pensamento? Há pessoas que às vezes aceitam Jesus apenas para substituir Jesus por Fátima, não é? Deixaram Fátima de lado e agora têm Jesus. Não, Paulo não fez uma substituição. Paulo disse: eu tenho agora um modelo da minha identificação. A minha identidade é Cristo. E ele tem uma identificação total, escute isto, uma identificação total com Cristo. O encontro dá-lhe essa transformação. Ele se identifica totalmente com Cristo. Olhe lá para si e pensa assim: por favor, eu me identifico totalmente com Cristo. Ele depois diz: eu já morri em Cristo, mas depois ele diz: mas Cristo vive em mim. Então vejam a transformação de Paulo. A partir daquele momento, do caminho de Damasco, Paulo quer viver Cristo, morrer em Cristo, ressuscitar em Cristo, andar em Cristo.
gerar filhos em Cristo, dedicar-se a Cristo, consagrar a sua vida a Cristo. Paulo tinha duas coisas nessa visão do caminho de Damasco que Jesus transferiu para ele, nessa visão: uma dedicação total a Cristo e uma dedicação total aos perdidos. Paulo orava, Paulo jejuava, Paulo era consumido com um zelo santo por causa de Jesus e dos perdidos. Então, uma transformação completa em Paulo, e Paulo se identifica totalmente com Cristo, ao ponto de querer viver Cristo. Ele não vivia outra coisa, ele vivia Cristo. Ele não se desviava para viver outra coisa, ele vivia totalmente Cristo. E quando nós encontramos Jesus, uns que encontraram há 50 anos, outros que encontraram há poucos dias, a nossa identificação total é Cristo. E quando ele diz que se encontrou com Cristo totalmente, e Cristo é a sua identificação total, ele diz estas duas coisas que os irmãos conhecem: eu já morri em Cristo, mas depois ele diz, mas Cristo vive em mim. Então ele morre para tudo o que é lucro, ele morre para o seu caráter errado, ele morre para a sua vida antiga, mas agora ele diz, mas Cristo agora vive em mim. Agora não sou eu que mais vivo. E nós já vamos ler esses versículos em Gálatas 2:20. Agora não sou eu que mais vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe, às vezes faz-me confusão pessoas que passam a vida a querer ser libertas. Porque se nós aceitarmos Jesus, e se a pessoa uma vez foi liberta para sempre. Entende? Porque se tem Jesus e Cristo vive em si, foi liberta para sempre. Entende? Não é preciso andar constantemente num processo de libertação. A pessoa foi liberta. Se não está liberta, é porque Cristo ainda não vive na pessoa. Ou seja, não há uma identificação total com a pessoa. Cristo vive em mim. Amém? Agora Paulo passa a ter um modelo de vida. Já não é o fariseu, já não é o doutor da lei, já não é o religioso, já não é o homem rico, já não é o romano ou o judeu. Agora Paulo é identificado com Cristo. Cristo é nele e ele em Cristo. Os irmãos estão a entender o processo? Há uma transformação aterradora na vida de Paulo. E quando ele diz Cristo vive em mim, há várias coisas que aparecem na vida de Paulo. A primeira coisa, quando ele é transformado, ele se alegra nas dificuldades, ele se alegra nas adversidades, ele se alegra no sofrimento, ele se alegrava nas barreiras que encontrava. Então Cristo, porquê? Porque Cristo sofreu por ele e Cristo foi o sacrifício por ele e ele agora é sacrifício e sofrimento em Cristo também. Então quando ele encontrava uma barreira difícil, Paulo se alegrava. E Paulo também tinha uma força inigualável para poder ultrapassar as adversidades. Nada impedia Paulo de gerar filhos. Nada impedia Paulo de ter a sua identificação total com Cristo. Nada impedia Paulo de zelar pela salvação dos perdidos. Nada impedia Paulo de querer gerar uma igreja. Nada impedia Paulo de querer ter zelo para cumprir o que a visão de Jesus no caminho de Damasco lhe ofereceu. Não sei se os irmãos sabem, mas há uns anos atrás, cerca de 90 pessoas por minuto no mundo morriam sem Cristo. A cada minuto morriam 90 pessoas no mundo sem Cristo. Ou seja, iam parar ao inferno. E Paulo tinha este zelo. Ele diz, agora a minha vida é Cristo, eu morri em Cristo, eu vivo em Cristo, eu vivo Cristo, eu me dedico a Cristo e vou viver o sofrimento e o sacrifício de Cristo com zelo em oração e jejuns para poder alcançar e gerar filhos. Então este era o propósito de Paulo. Sigam o meu pensamento. Então, quando aparecia uma dificuldade, Paulo se alegrava. Quando aparecia uma barreira que parecia intransponível, Paulo se alegrava. Quando aparecia uma adversidade, Paulo tinha uma força inigualável para ultrapassar as adversidades. E Paulo diz, que eu já vou ler esse texto, eu gostava que vocês fossem como eu. Diz Paulo, é preciso ter a certeza absoluta daquilo que está a dizer. Eu gostava que vocês fossem Igreja de Coríntios, Igreja de Gálatas, Igreja Comunidade Cristã. Eu gostava que vocês fossem como eu. Então Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20 podemos ler. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé, agora vivo na carne, vivo-a pela fé
do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo diz que a partir daquele momento da transformação, ele vive Cristo. Já não vive mais ele, mas vive Cristo. No entanto, o que é que o afetava? Romanos 17 diz, o pecado que vive em mim, o pecado que habita em mim, diz Paulo. Então já não era Paulo que causava o dano, mas era Paulo que reconhecia que o dano era causado ainda pelo pecado que habitava nele. Eu vou ler Romanos 7:17, que diz, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo considera que todo o erro do passado era ele que queria cometer, porque não estava transformado. Agora ele na transformação, neste encontro aterrador com Jesus, ele está transformado ao ponto de dizer, eu sou o mais pecador de todos os homens, mas Cristo, eu morri em Cristo, Cristo vive em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora eu vou viver este sofrimento, este sacrifício de Cristo, para gerar o que ele diz no princípio. Vocês podem ter 10.000 tutores, mas fui eu que vos gerei como pai. Então, a condição de Paulo nessa visão é gerar filhos. Ele dizia que o pecado habitava nele, mas depois ele diz à igreja, isto tudo que eu faço, isso praticai. Então, uma grande transformação na vida de Paulo. E com certeza que houve uma grande transformação na nossa vida, quando nós encontramos Jesus. Não a caminho de Damasco, mas numa igreja, numa conferência, etc., nós encontramos Jesus. E nós vemos nesta transformação uma abnegação total na vida de Paulo. Em 2 Coríntios 11, nós vemos a dificuldade, as adversidades, as traições que Paulo sofre, a dificuldade de prosseguir neste propósito, que é viver Cristo, viver o sofrimento de Cristo, viver o sacrifício de Cristo, para poder alcançar, ter zelo para alcançar os perdidos e gerar neles a condição de filhos. Então estamos a avançar, não é? Neste propósito. E Paulo quer ganhar a Cristo. Ele diz isso, eu quero ganhar a Cristo pela obediência. Eu quero ganhar a Cristo pela obediência diária, pela oração diária, pelo jejum. E nós vemos Paulo a demonstrar na prática a vida de Cristo. Todos os dias Paulo demonstrava a vida de Cristo nele. Consagrou-se totalmente a Cristo, tudo em si era dedicado a Cristo e à salvação dos homens. Então a vida de Paulo, ele deixa-nos este exemplo, a vida de Paulo na transformação de Damasco é para viver Cristo, dedicar-se a Cristo e salvar os homens. Agora vejam uma coisa interessante. Paulo foi o homem que produziu todo o fruto do Espírito, porque ele escreve sobre isso. Mas também ele teve demonstrações poderosas acerca dos dons do Espírito Santo. Produziu o fruto, mas demonstrou manifestações poderosas do Espírito Santo. Mas agora reparem, apesar de ter isso tudo, ele ia morrendo de fome diversas vezes. Era um homem que projetava, que realizava o fruto do Espírito todos os dias na sua vida. E era um homem que tinha... Ele diz aos Coríntios, eu não venho ter com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu vou ter com vocês com demonstração do poder e do Espírito. Então todos os dias Paulo tinha uma vida prática com Cristo. Ele demonstrava à igreja a sua dinâmica de fé e a sua transformação de fé. Mas, apesar disso, ele viveu muitas vezes na condição de ter fome. E quando ele tinha uma mesa farta, ele decidia jejuar para salvar os perdidos. E esta era a vida de Paulo em Cristo. Então, apesar de ter o fruto e apesar de demonstrar os dons do Espírito, ele decidia passar a fome e decidia jejuar para ganhar Cristo e para ganhar os perdidos em Cristo. Ele foi consumido pelo fogo do Espírito Santo. Ele diz, de tal forma que eu desejo que todos fossem como eu. Eu vou ler primeiro a Coríntios 7. Ele diz o seguinte, porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra maneira. Então Paulo diz, vocês têm todos dons, mas eu gostaria que vocês fossem como eu. E o que é que Paulo está a querer dizer? Eu gostaria que vocês fossem como eu. Paulo não diz assim, eu gostaria que vocês abrissem igrejas como eu. Paulo não diz assim, eu gostaria que vocês escrevessem cartas às igrejas como eu. Paulo não diz assim, eu gostaria que vocês agissem como eu. Paulo diz, eu gostaria que vocês fossem como eu. Amém.
E como é que era Paulo? Paulo diz: eu gostaria que vocês fossem como eu. Não escrevam cartas às igrejas como eu, não é isso que eu quero. Não fundem igrejas como eu, não hajam como eu, mas sejam como eu. O que é que Paulo diz? Sejam como eu. Ou seja, ele se identificava com Cristo no seu sacrifício. Ele se identificava com Cristo na sua morte. Ele se identificava com Cristo na sua ressurreição. Ele diz: vocês podem ser iguais a mim. Podem se identificar com Cristo na morte, na ressurreição, na vida, no exemplo prático de vida. Sejam como eu. Então, uma vida transformada em Paulo, a partir do caminho de Damasco. Para quê? Para que nós possamos, como ele, gerar filhos. E é interessante verificar isto. Ele viveu com Cristo no sacrifício, ele viveu com Cristo no sofrimento. Ele diz: Cristo habita em mim, Cristo vive em mim. E nós podíamos dizer: nós vivemos com Cristo no sofrimento, nós vivemos com Cristo no sacrifício, nós vivemos com Cristo no triunfo, e nós dizemos: Cristo habita em nós. Amém? Nós vivemos com Cristo no sofrimento, no sacrifício, no triunfo, porque como Cristo morreu e Cristo sacrificou, Ele triunfou. E Paulo diz: da mesma forma, Cristo morreu, eu morro com Cristo, eu sofro com Cristo, eu triunfo com Cristo, e porque eu triunfo com Cristo, Cristo habita em mim. Cristo habita em nós. Amém? E qual era o alvo de Paulo? O alvo para a igreja. O alvo de Paulo era dar glória a Deus com a sua vida. Ele fala dos dons, ele fala do fruto, mas isso não é o mais importante para ele. O mais importante para ele é, como exemplo, ele quer servir Deus, dedicar-se a Jesus, viver o sacrifício e o sofrimento de Cristo para poder salvar a todos. Então Paulo tinha um zelo pelos perdidos. Paulo tinha um zelo pelos perdidos ao ponto de os querer gerar como filhos na fé em Cristo. Então o alvo de Paulo era a glória a Deus, gerando filhos na fé. E Paulo orava com dores de parto para gerar filhos na fé do Evangelho. Paulo jejuava, Paulo ansiava, Paulo passava noites em oração, Paulo queria gerar filhos. O objetivo de Paulo era glorificar a Deus, tirando pessoas do inferno e gerando filhos. Obrigado. E com certeza que Paulo sabia, escute, e com certeza que Paulo sabia duas coisas. A primeira coisa é aquilo que está escrito em Gênesis, que diz o seguinte: cada um gerava segundo a sua espécie. E a segunda coisa, Paulo sabia com certeza que ele sabia as Escrituras. É o que está escrito em Gênesis 30, versículo 1. Que Paulo com certeza conhecia aquilo que Raquel disse. Jacó tinha 2 mulheres, Lia tinha 4 filhos, Raquel não tinha filho nenhum. E Raquel com certeza que se entristecia por não ter filhos. E um dia Raquel disse o seguinte ao Senhor: Senhor, eu morra se tu não me deres filhos. Dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu morro. Jacó podia dar tudo a Raquel: joias, comida, presentes, boa vida, mas ela não se alegrava se não tivesse filhos. Dá-me filhos, senão eu morro. E Paulo com certeza conhecia este slogan. Paulo com certeza conhecia esta verdade. Se não tivesse filhos, a vida era insípida, sem alegria. Então Paulo diz, no versículo inicial que nós lemos, que ele se alegrou porque ele gerou filhos nos Coríntios. Ele dizia: agora vou enviar-vos o meu filho amado Timóteo. Então Paulo se alegrava porque Deus, a partir da sua transformação, que foi difícil, que o fez largar tudo, Paulo se alegrava no facto de gerar filhos no Senhor. Paulo se alegrava nisso. Paulo se alegrava em gerar filhos. E Paulo tinha um trabalho de parto. Paulo sabia que havia dores de parto para poder gerar aquela igreja em Corinto. Paulo sabia que tinha trabalho de parto para poder gerar aquela igreja em Éfeso. Paulo sabia que tinha que ter um trabalho de parto por causa da iniquidade da sua nação. Paulo sabia que tinha um trabalho de parto para poder orar e jejuar pelos perdidos. Paulo tinha um trabalho de parto. E as mulheres sabem que à medida que chega o dia
do parto, do nascimento, a coisa é mais difícil, a ansiedade é maior. E Paulo tinha esse desejo de gerar filhos. Ele dizia como Raquel, provavelmente: Deus, dá-me filhos, senão eu morro. Então, o que é que Paulo está a passar por nós? Ele diz: olha, vós coríntios, eu vos gerei como filhos. E envio Timóteo, que é o meu filho amado. E o desejo de Paulo, na transformação do caminho de Damasco, é agora salvar os perdidos e gerar filhos. E a verdade é que Deus faz o mesmo. Paulo diz: eu quero que vocês sejam como eu. Não para fundar igrejas, não para escrever cartas, não para agirem como eu, mas serem como eu no sentido de terem uma transformação em Cristo, viverem o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo, para poderem gerar filhos entre os perdidos. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E eu vou terminar. Às vezes nós pensamos que é Deus que faz tudo. É Deus que vem com um poder sobrenatural para criar um avivamento. Também é, quando Ele quer. Mas há um versículo na Bíblia, que os irmãos conhecem, em Efésios 3:20, que diz o seguinte: porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, para além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ok, nós pensamos que Deus vai fazer tudo. Mas depois o apóstolo Paulo diz: segundo o poder que opera em nós. Então nós temos que contribuir para que esse poder seja revelado. De que forma? Vivendo o sacrifício de Cristo, vivendo o sofrimento de Cristo, vivendo Cristo em nós, ganhando Cristo em nós, para que nós possamos em Cristo gerar filhos na fé. Então o segredo de Paulo é gerar filhos. Eu vou ler o versículo 1 Coríntios 7:7, que diz: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Quem é que Paulo queria que fosse como ele? Todos os homens. Amém? Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. O que é que Paulo queria? Que todos os homens fossem como ele. Todos os homens fossem como ele. Quem? Todos nós fôssemos como ele. Eu vou terminar com o primeiro versículo, 1 Coríntios 4. Diz o seguinte: porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Então o que é que Paulo desafia cada um de nós a fazer? A ser transformado em Cristo, para poder gerar filhos entre os perdidos. Amém? O Espírito Santo nos ajude a gerar filhos. Amém? O Espírito Santo nos ajude a gerar filhos. Para Paulo, o mais importante não eram as adversidades, não era a dificuldade, não eram os contratempos. Paulo tinha uma alegria sobrenatural para vencer isso tudo. O que Paulo pretendia era gerar filhos. Paulo não diz: olha, o que é que vocês gerem igrejas? Paulo diz: que sejam como eu, que gerei filhos entre os perdidos. Então que a nossa condição seja essa: gerar filhos. Lia era feliz porque tinha filhos. Raquel era infeliz porque não tinha filhos. E Raquel disse: se eu não tiver filhos, eu vou morrer. Então que nós possamos gerar filhos. Não possamos partir para o Senhor sem gerar filhos. E foi como eu vos disse: a cada minuto morrem 90 pessoas sem Jesus no mundo. Então o desafio para nós, e você diz: mas eu não tenho capacidade para gerar muitos filhos. Paulo só diz: sejam como eu, gerem filhos. Pode ser um, mas o desafio para nós é gerar filhos. Amém? E isso era o que importava com Paulo: morrer, viver o sacrifício de Cristo, viver o sofrimento de Cristo, viver o triunfo de Cristo, para poder ganhar a todos. Paulo diz: fiz-me tudo para ganhar a todos e ganhei alguns. Então esse é o objetivo da vida de Paulo. Ele diz: eu quero que todos os homens sejam como eu. Amém?